como o Zico faz hoje. Recreio dos Bandeirantes, periferia do Rio de Janeiro. Nesse local, o ídolo reverenciado por todos os ídolos realiza seu sonho: ser dono de um time profissional. Você vai ouvir falar muito nesse time ainda. Rio de Janeiro, Futebol Clube. Um sonho possível por causa de uma lei que leva seu nome: Zico. Bom, a lei, primeiro de tudo, foi para democratizar o esporte, né, ir de encontro à Constituição, que dá autonomia na administração e no funcionamento das entidades, tirar aquele ranço, né, da ditadura em relação à interferência do governo no esporte. Então, a lei veio basicamente nesse sentido. Você chegou a ser o grande assalariado, como hoje a gente tem conhecimento de grandes fortunas no futebol? Fui, mas na minha época representava 1/4 do que se representa hoje. Na minha época, não tinha empresas patrocinadoras, não tinha direitos de televisão. Eu fui pegar isso quase terminando a minha carreira. Então não havia todo esse comércio em cima do futebol. O narrador japonês vai à loucura com a categoria de Zico. Final. Zico, e acabou que o seu futuro virou o Japão. Que ligação é essa? A ligação com o Kashima, eu passei 3 anos praticamente sob contrato como jogador. Depois fiquei como consultor, que eu tive que voltar aqui para o Brasil para armar toda essa estrutura aí que tem aqui do meu centro de futebol, do Rio de Janeiro. E agora estou como diretor técnico. Zico sabe que é exemplo. Veja o que pensa, por exemplo, esse menino que me surpreendeu no meio da reportagem. Um adulto. O futebol, para mim, é a melhor coisa que existe. Ele pode nos ajudar na fama, pode nos ajudar no esporte, em problemas financeiros, pode nos ajudar em muitas coisas. Zico, rei do Rio. Reinaldo, rei de Minas. Rei, Reinaldo é o nosso rei. Durante anos esse refrão ecoou neste estádio, o Mineirão. Foi aqui que Reinaldo se transformou no maior artilheiro da história do Atlético Mineiro e também no maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 28 gols. A carreira de Reinaldo terminaria precocemente aos 29 anos com os joelhos totalmente arrebentados. Hoje ele volta ao noticiário, mas por outros motivos. Das páginas esportivas, Reinaldo foi para o noticiário político quando se elegeu deputado pelo PT. Mas na sequência, como Maradona, acabou preso por envolvimento com drogas, num episódio ainda mal explicado pela polícia. O que eu queria saber é se tem alguma coisa a ver com o seu abandono, com o seu esquecimento na profissão, com a sua perna, com uma frustração, você ter entrado nas drogas. Não, eu não posso fazer esse diagnóstico não, em profundidade, né? Mas ele poderia dizer, então, que só se deitar num divã aí que o analista poderia levantar várias causas, né? Desde a infância, da sua infância, como também a contusão, realmente, a lesão do joelho, realmente, ela me deixa muito baixo. E não usei droga por causa do povo, que eu não tinha mais a glória dentro do campo, não. A droga, ela é muito sedutora, né? Ela não precisa de nada mais para ti. Não precisa de nenhum aliado para te seduzir, não. Reinaldo vive nessa casa no meio de um enorme terreno no condomínio Miguelão, periferia de Belo Horizonte. Aqui é o campo oficial. E como Zico aqui vai dar o pontapé inicial para formar um novo time, o Belo Horizonte Futebol Cultura. Tudo isso aí é seu. Onde eu vejo essa mata toda... Até onde você enxergar é meu. Você fez fortuna? Não fiz fortuna, não. Eu tenho algum patrimônio. Comparado com o que os jogadores ganham hoje, não. Não, eu sou pobre jogador. Você começou a jogar futebol com que idade? A primeira vez que eu entrei em campo foi com 8 anos de idade. E foi uma trajetória rápida minha no Atlético, né? Eu cheguei com 14 anos, eu fui artilheiro logo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, com 16 anos eu já tinha profissionalizado, né? Quando é que começaram a te quebrar? Quando é que começaram a te marcar para valer? Que idade? Com 16 anos, que eu estava falando, eu era um adolescente, tinha uma estrutura
física, né, de adolescente. E com 16 anos comecei a disputar campeonato nacional, jogando contra Baldock, contra Pelé, contra jogadores já formados, homens, né? A medicina esportiva ainda não existia no Brasil, né? Um médico que formou no século passado veio me operar e aí a conduta médica dele era de punção e infiltração. Isso acabou me trazendo sérios problemas que até hoje eu tenho de conviver com ele, né? O problema do joelho. Você tem dores. Dores. Qual foi o melhor do seu período de ídolo de futebol? Uai, em 1970, de 77 até 81, foi um período... O que foi o melhor dele? Beleza. Talvez vocês não tenham ouvido, mas parou um carro aqui durante a entrevista e aí o rapaz pega e dá um grito. Aí, Reinaldo! E é muito jovem para ter conhecido seu futebol. Como é que é? Como é que você explica isso? Aqui em Belo Horizonte, tanto o garoto que nasce hoje ainda está sendo homenageado com o meu nome. Como é que é ter um estádio inteiro gritando que você é rei, rei, rei? Quase um orgasmo, né? É uma sensação assim que só é difícil da gente descrever, né? A gente falar sobre. Mas é uma sensação que eu em nada mais, eu nunca tive uma sensação igual. Melhor do que essa sensação de gritar rei, 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 é a sensação do gol, né? Essa é maravilhosa. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Nego para a bola, eu vejo o som. Está rolando agora, é uma partida de futebol. A bola tá chegando no teu pé, limpa, tranquila. Você tá transformando o jogo, em emoção. Tu tá pegando a bola e tá levando pra cima dos caras. Eu entrei no futebol de uma outra forma, por prazer, por paixão, e não para fazer do futebol um trabalho. Hoje as crianças já entram desde cedo por causa do trabalho. Então é a primeira coisa quando eu tenho oportunidade de falar com eles, é falar isso, passar essa mensagem para os meus professores, para passar para eles, né? E dizer, né, que nem todos que entram aqui vão se tornar profissionais. Eu acho que aqui o importante é você estar satisfeito, praticar e ter a felicidade de praticar o futebol. Zico é um só? É um só. Eu acho que todos nós somos um só. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Que bonito é ter um samba no terreiro, assistir o batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é a mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar. O SBT Repórter fica por aqui. A todos os profissionais do futebol que suam a camisa e batalham pela torcida, nosso mais sincero agradecimento e parabéns. Um cantor desabafar, que bonito é. E a Fieira Salão Nobre, seja rico, seja pobre, toda a gente a sambar. O samba